Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar. Esse é o podcast de Olho no Mercado e a gente vai estar falando sobre uma série de alternativas, de dicas, né, para esse momento de tanta instabilidade que a gente está vivendo no mundo empresarial. Para quem não me conhece, eu sou Thiago de Oliveira. Eu sou o professor Zé Benedito. E esse é o podcast de Olho no Mercado. Eu acho que vai ser muito massa. Se vocês quiserem também estar participando, colocando as perguntas de vocês aí no chat, mas para o final a gente vai estar selecionando algumas perguntas para que a gente possa tanto estar falando sobre o professor estar respondendo essas perguntas, como também dividindo o que pode ser dúvidas de outros também. E o assunto de hoje, né, José, nós vamos falar um pouco sobre como os empresários, né, têm se comportado nesse momento de tantos desafios. Eu acho que o desafio para o empreendedor, ele acaba sendo ainda maior, porque nós estamos falando aí de não somente o empresário, nós estamos falando de um pai, de uma mãe, nós estamos falando de um esposo, nós estamos falando de uma esposa, né? E diante de tantas adversidades nesse mar de incerteza que a gente tem vivido, né, na tomada de decisão, né? Então são tantas decisões importantes que têm que ser tomadas, a gente vai estar conversando sobre, então, algumas posições, né, até mesmo um pouco falando sobre mentalidade, como que a gente deve trabalhar isso dentro da nossa mente, para que a gente possa estar tomando as decisões mais assertivas nesse momento. E aí, José, diante desses tantos desafios que estão diante do empreendedor, que está sendo bombardeado diariamente por tantas más notícias, né? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o que fazer para que a mente, né, ela fique sã, né, para a tomada de decisão nesse mercado de tantas instabilidades que a gente está vivendo nesse momento, né? Essa seria a primeira pergunta. Legal, Thiago. Bem, eu acho que todo mundo que está nos assistindo, quem vai assistir esse nosso bate-papo em outro momento, com certeza os desafios são inúmeros. E os desafios técnicos, de análises técnicas, você tem ferramentas, você tem uma série de instruções que pode te ajudar a fundamentar isso. Mas, sem sombra de dúvidas, a consciência de que esse ecossistema, essa totalidade, ser pai, mãe, vizinho, irmão e ser empresário, né? Esse equilíbrio tem que estar muito, muito alinhado. E é um grande desafio. Porque você imagina, um empresário, ele levantar às 6 horas da manhã, ou muitas vezes nem dormir direito, e olhar e ver que ele não está vendendo nem R$1 na empresa dele, né? Ou então que ele teve uma queda de faturamento de 90%. Eu tive essa semana com um empresário, por exemplo, a gente sempre avalia, né, essa questão de representatividade das despesas dentro do todo, né? Então, o aluguel daquela empresa representava 5% do seu faturamento. Com a queda do faturamento que eles tiveram, o aluguel está representando 55% que ele faturou no mês de abril. Então, você se põe no lugar dessa pessoa, né? Praticamente, o que ele vendeu no mês de abril, mais da metade seria para pagar o aluguel. Lógico, aí vem as decisões, o que vai fazer, negociações e tantas outras coisas que a gente pode falar. Mas essa colocação que eu fiz é para você ver o impacto psicológico que isso gera dentro da cabecinha da pessoa. Outra situação, muita gente que quando saiu essa questão de parar, do lockdown, o pessoal fechou as atividades. Algumas empresas não conseguiram pagar o salário de março, por exemplo. Então, você imagina a cabeça dessa pessoa, que muitas vezes vem de uma cultura, né? Foi formado por um pai, por uma mãe, que veio defendendo para ele o seguinte, ó, o teu nome é teu maior patrimônio. Nunca perca teu nome, nunca seja sempre honesto, direito com as pessoas. E muitas vezes a pessoa que teve o sonho de abrir uma empresa, um negócio, né? O que ele imagina? De construir riqueza, de evoluir, de crescer e levar pessoas junto com ele. E aí, de repente, uma situação também como essa,
é outro solavanco que mexe com todo esse ecossistema, né, dessa pessoa, né? Então, a questão psicológica, a questão emocional, a questão familiar. Eu vejo muitos amigos psicólogos hoje trabalhando com o empreendedor e com também vários colaboradores, como trabalhar no home office. Esse relacionamento diário de marido, mulher, de filhos, né? Fazer esse equilíbrio das relações, porque a relação fica muito mais intensa, né? Então, isso tem gerado uma série de conflitos internos. E aí, obviamente, que tudo isso vai desaguar onde? Né? Na questão da mentalidade. E eu sei que o desafio é diário, mas existem algumas questões, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, por exemplo. Eu me recordo no final do ano passado, quer dizer, o ano passado eu fiz aí, se não me engano, 6 edições de um programa chamado Rota Interior, que a gente trabalhava exatamente o caminho interno do empreendedor, do profissional, né? Talvez a gente tenha até algumas pessoas que estão nos assistindo e nos vendo que já participou desse treinamento. Massa demais, eu participei, muito bom. Pois é, e qual que é a ideia? É justamente mostrar para a pessoa, eu não tenho domínio sobre, eu não tenho como impedir, né, a emoção, né? Você não bloqueia a emoção. A inteligência emocional é justamente identificar as emoções que eu estou sentindo e fazer uma interpretação disso, né? Ela vai virar sentimento e o sentimento vai se transformar num comportamento, numa ação, e eu vou entregar isso para o mundo aqui fora. Então, eu posso entregar como ansiedade, como rispidez, como agressividade, ou como aceitação, entendendo esse momento que a gente está vivendo, para que a gente possa oferecer para as pessoas que veem na gente, né? O esteio daquele negócio. Então, você imagina, você é colaborador de uma empresa, você olha para o seu líder, o que você espera vir dele? Né? Segurança, coragem, né? Honestidade nas suas ações, cumplicidade, né? Para que possa também conectar com a outra pessoa. Porque a gente está em mar diferente, cada um, né? A gente está num mar diferente, mas nos mesmos barcos. Eu com a minha equipe, você com a sua equipe. Então, essa clareza é importante. E tudo isso vai desaguar onde esse comportamento? Na mente, né? E quando você falou de mente sã, né? Quer dizer, se eu peço nesse ecossistema, nessa ecologia toda, eu preciso deixar muito claro, ter clareza, né, de um dos pilares principais de uma mente sã, é entender o meu propósito, né? Por que você faz o que você faz? Por que você faz o que você faz? Por que você um dia resolveu abrir esse negócio? Tem que ser muito mais do que apenas a questão financeira. Né? Você está entregando algo para alguém, resolvendo o problema de alguém. Porque a questão financeira é consequência desse desenho. Né? Então, quando a gente pensa na mentalidade daquele empreendedor que está agora com as suas atividades paradas ou em funcionamento parcial, muitas pessoas que estão ali com contrato suspenso ou jornada reduzida, ele realmente está esperando de mim, enquanto empreendedor, como líder, um comportamento, uma mentalidade de que é alguém que você acredita que está tomando as decisões que tem que tomar. E aí a primeira base é o quê? Propósito. Qual que é o propósito? Por que você faz o que você faz? Por que esse sonho que você está construindo, você está trazendo outras pessoas para construir junto com você? E, paralelo a isso, ela está construindo o sonho dela. Olha só. Casar, ter filho, ter a casa própria, comprar o carro dela. Enfim, aí o orçamento doméstico, planejamento financeiro, familiar, é outra... A gente pode falar disso também em outro momento, mas... É interessante, Zé, o que você muito amplo aí. Isso. Desculpa até te interromper, mas assim, aconteceu algo aqui perto aqui da gente, né, de uma empresa muito grande, aonde o gestor ele tomou uma decisão assim de fazer uma demissão, né, vamos dizer assim, suspensão de contrato sem
deixar muito claro isso para o pessoal dele, uma empresa muito grande. E aí, mas ele fez a demissão ou a suspensão? Você sabe? Ele suspendeu, ele fez a demissão consensual, mas assim, sem deixar muito claro, né? E aí você colocou um ponto muito, muito interessante, que é a honestidade, né? Porque isso vai refletir no legado, vai refletir no propósito dessa pessoa enquanto empreendedora. Então, é muito importante que se tenha também essa clareza, né, de que o empreendedor, ele tem um reflexo na sociedade muito grande, né? Então, Não, essa questão que você colocou da honestidade, eu acho que é fundamental. Ó, pra você ver a comunicação. A comunicação. A comunicação muda tudo, né? Eu me recordo eu tive um investimento certa vez num restaurante e a gente tinha... Qual que era a situação que a gente vivia? A gente vivia uma crise interna na época. Isso fazem 14 anos. O que acontecia? A gente não tinha atingido ainda o nosso ponto de equilíbrio, né? Que é uma coisa que a gente defende muito com o empreendedor, né? A importância de saber qual que é o mínimo de vendas que você tem que ter para o teu negócio operacionalizar. É uma informação, sabe? Você que está me vendo aqui, é empreendedor, você precisa saber. Assim como você que tem a tua vida pessoal, você tem que conhecer teu orçamento doméstico. Você tem que saber não só o dinheiro que entra, mas para onde vai o teu dinheiro também. Mas aí, na época, a gente não atingiu o ponto de equilíbrio. E aí, a gente, entre idas e vindas, nós chegamos à conclusão de vender o empreendimento, vender o negócio. Mas durante o período que nós tivemos o restaurante, a gente não conseguia cumprir dentro dos prazos legais os compromissos. Então, por exemplo, folha de pagamento, a gente tinha dificuldade de pagar a folha de pagamento rigorosamente em dia. Então, houveram alguns momentos, alguns meses que a gente teve que sentar com o colaborador, sentar com a equipe e fazer um outro plano. E aí eu não me esqueço disso, que quando a gente fez a venda do restaurante, né, essas pessoas, elas foram muito solidárias, né, elas entenderam a operação, a gente fez uma transação que a gente precisava da equipe para isso. Enfim, houve uma aceitação fantástica. E aonde que estava vamos dizer, o pulo do gato? A transparência, a comunicação. Comunicação, a forma de falar muda tudo, né? Então, eu tive agora uma experiência nesse período de uma empresa com pouco mais de 150 funcionários, que a empresária ela foi anunciar para os seus funcionários a suspensão do contrato, ela não o demitiu. E aí a gente fiz um trabalho com ela no dia anterior de uma mentoria, mas focado em mentalidade, quebrando algumas crenças internas, porque ela tinha que enfrentar aquelas 150 pessoas, 150 famílias, e dizer para eles assim, olha, eu acredito no meu negócio, eu acredito que isso vai passar, eu acredito que isso vai mudar, mas nós vamos suspender o contrato nesse momento. Eu preciso que vocês confiem em mim, eu preciso que vocês acreditem que a gente vai passar disso juntos, mas eu preciso suspender, porque se eu continuar com vocês aqui, eu não tenho mais o dinheiro para pagar a folha de pagamento no próximo mês. E se a cadeia não voltar, se eu não começar a ter pedidos, os meus clientes já estão suspendendo o pagamento, eu posso ter um problema muito maior. Então, foi logo no começo. E aí, quando a gente estava fazendo esse trabalho na noite anterior, então havia muitas crenças. Por exemplo, o que o pessoal vai falar, o que o pessoal vai pensar de mim. Eu nunca pensei em passar por uma situação como essa. Assim, como é que vai ser o julgamento dessas pessoas, né? Será que o que eles vão me falar? Então, esse enfrentamento, havia uma vozinha aqui dentro que dizia, né? Ó, cuidado, né? Ao mesmo tempo, o que eu disse para essa pessoa o tempo todo? Você está sendo legítimo. Você está sendo verdadeiro. Você não está inventando moda, como a gente diz no interior, né? Você está dizendo a verdade. Não há
não há espaço para mais nada quando há verdade. Então, quando há verdade, há segurança, há confiança. Então, essa entrega que foi legítima, depois, num pós, né, depois do evento, a gente foi fazer uma leitura, né? E aí eu vi que essa pessoa, ela emocionada, me contando, falando assim, olha, as pessoas ficaram emocionadas comigo. Ô José, você acredita que teve gente que chorou, né, se sensibilizou comigo? Eu falei, poxa vida, tá vendo? Mas por que houve essa conexão? Porque houve verdade. Uau. Houve verdade. Se não houvesse verdade, se você estivesse ali na frente inventando, né, aquela situação. Então, dentro da gestão das empresas, é muito importante a questão da transparência. Às vezes eu vejo que algum colaborador, ele até está fazendo algo que vai contra os princípios da empresa, os valores da empresa. Mas, às vezes, ele está repetindo o exemplo do líder, sabe? O líder, ele não age com transparência. Como é que ele vai cobrar transparência dos seus liderados? Não tem coerência nisso. Não há congruência nisso. Como que você vai cobrar transparência e verdade da tua equipe para com o teu cliente, para com a equipe interna, né, no interrelacionamento, com você enquanto empreendedor, se o exemplo que você passa para a equipe, na maioria das vezes, é o exemplo da falta de transparência. Então, exatamente. Você que está me vendo aqui é empreendedor, tem situações de muita dificuldade que você tem que conversar com a tua equipe, ou mesmo agora com o fornecedor, com o prestador de serviço. Como existem conversas difíceis dentro da casa da gente, com o filho, com a esposa, com o esposo, com o pai, com mãe, com irmãos. Mas a verdade, ela é muito importante. Ela traz clareza. E a clareza que ela traz é algo impagável, que é a segurança em falar, né? Em explicar os fatos, em explicar a situação. Então, essa questão da comunicação é muito importante. E ainda quando a gente falou de mente sã, né? Quando a gente fala dessa questão da mentalidade de resultado, ela parte necessariamente da compreensão de você saber o porquê que você faz o que você se propõe a fazer. Tem aquela teoria do Simon Sinek, né, do porquê. Ele traz essa provocação que eu acho ela fantástica. Por que você faz o que você faz? As pessoas te compram não pelo que você faz, mas elas te compram pelo porquê que você faz o que faz. É ali que está o propósito, a tua essência, né? Eu acho que isso é muito forte. Nas consultorias, né, eu sempre fico fazendo essas reflexões, porque a gente fica o tempo todo preocupado em entregar resultado, né? A gente é medido pelo resultado. E o resultado vai muito além de um número, sabe? A gente tem resultados que são financeiros, importantíssimos para a sobrevivência, para a sustentabilidade do negócio, mas a gente tem resultados que levam à sustentabilidade emocional da pessoa que vai gerar o resultado financeiro. Então, veja que é uma conexão. Aquela pessoa que vai me trazer o resultado financeiro, o número, esse resultado emocional dela, esse equilíbrio emocional dela, também é resultado de um processo de consultoria, de mentoria, de relacionamento, né? Então, o relacionamento é isso, é confiança, é essa clareza de confiança. Então, quando você fala de mente sã, vem muito claro para mim propósito e vem algumas questões fisiológicas, sabe, Tiago? Que às vezes o pessoal passa despercebido. Vamos dar um exemplo. Zé, me fala algumas coisas nesse sentido. Atividade física. Porque não adianta você ficar bitola, né? Você lê livros de produtividade, você avalia a tua produtividade para você ver. Muitas vezes você fica focado em determinado tempo, 1 hora, e não consegue resolver aquela situação. E, de repente, num outro momento, em 10 minutos, você tem uma sacada e você resolve. Então, às vezes, não é a quantidade de tempo que você fica numa determinada coisa que vai garantir o resultado que você quer. Você precisa trabalhar a tua mente em quadros diferentes. E um desses quadros aí, falando desse ecossistema, atividade física. Então, por exemplo, você quer ser um bom empreendedor, um bom líder?
tenha e faça uma atividade física, adote um esporte. Por exemplo, eu gosto muito de ciclismo, né, de mountain bike. Há um ano e meio atrás, não fazia nada, sedentário. Aí fui tentar fazer academia, não me identifiquei. Fui fazer caminhada, não me identifiquei, né? Eu ficava contando os quadradinhos do passeio, né? E aquilo ia me deixando entediado com aquilo. E aí um amigo, né, me incentivou muito a poder andar de bicicleta. E comecei, sofri demais, passei mal no primeiro dia, mas uma das metas que eu pus para mim dentro da atividade física no ano passado era fazer um trajeto, né, da minha cidade até a cidade de Aparecida, no estado de São Paulo, Aparecida do Norte, são 280 quilômetros. Então, eu comecei a andar de bicicleta e já pus uma meta de fazer o passeio até Aparecida. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A importância de você trabalhar a tua mentalidade em frentes diferentes, porque isso vai trazer o todo, vai trazer o equilíbrio. Não adianta você ficar o dia todo só focado na tua planilha de finanças. Você precisa também focar em vendas. Você precisa também focar no time, na equipe. Você também precisa focar nas parcerias. Você também precisa focar na tua família. Você também precisa focar em você. Então, a atividade física contribui para uma mente sã. Eu gosto muito do ciclismo, do mountain bike, quando você está pegando aquela subida, sabe? Você está quase empinando a bicicleta, né? Aí vem uma vozinha aqui dentro e fala para você assim, o que você está fazendo aqui, meu filho, né? E aí você luta assim com aquilo, e aí você consegue desenvolver o que muito nesse esporte? Foco, disciplina, sabe? Aquela questão da única coisa, né? Inclusive, uma sugestão de leitura para quem está nos assistindo, um livro chamado A Única Coisa. Então, ele mostra que, mesmo nessa questão multidisciplinar, nessa questão de multitarefas que nós temos, eu preciso, naquele momento das multitarefas, ter o foco naquela única coisa. Então, eu vejo o mountain bike, para mim, como disciplina, ele me traz essa mentalidade, ele me traz o foco, né? A questão da alimentação, tomar bastante água, né? Isso ajuda muito. E a questão do sono. Então, não dá para falar de mente sã sem você falar da questão fisiológica. Não dá para falar sem você entender fisiologia. Perceba, eu estou falando de propósito de vida, propósito, por que eu faço o que eu faço, e a importância de eu equilibrar essas questões como alimentação, atividade física, tomar muita água, o sono, para que você consiga construir equilíbrio. Porque você pode achar que não, mas você vai conversar com especialistas da área de saúde, e vários livros que você lê sobre isso, fica muito claro a interferência, a ligação direta que tem essa questão da atividade física, de você cuidar da tua saúde com aquilo que você produz na tua vida profissionalmente. Ou seja, não dá para você conquistar tudo apenas com uma parte. Para você conquistar o todo, você também precisa da sua totalidade. Cabeça, né, a mente, e aí ela no seu máximo, o equilíbrio emocional e o equilíbrio técnico. Então, quando a gente fala de mentalidade, eu acho que isso resume o que eu entendo por mente sã. É a busca constante nossa. Até um detalhe também, eu me lembro que eu li um livro chamado Atenção Plena. Ele vem até um CD junto, que é um livro que trabalha a meditação. E ele é muito interessante, essa provocação da meditação. Eu vi até alguns programas falando que futuramente, inclusive, né, a meditação é um grande produto que será comercializado e trabalhado. Já é, mas muita gente não entende muito isso. Mas o ato de meditar, ele também faz parte de um ritual, de uma mentalidade para ser mais criativa, para estar uma mentalidade, uma mente mais descansada, já que a gente tem uma mente muito inquieta, né? O empreendedor tem uma mente muito inquieta. Então, acho que são elementos que contribuem e compõem para que ele tenha uma mente sã. Faz sentido isso aí, Thiago?
Muito, muito bacana. E assim, o pessoal que está nos assistindo aí, Thiago, olha, comenta o que vocês pensam sobre isso, pessoal, né? Se você faz uma atividade física, se você tem cuidado disso na tua vida, né? Comenta, compartilha com a gente. Tenho certeza que tem exemplos aí, tem considerações que são relevantes. Às vezes, como foi meu caso lá atrás, eu precisei de alguém realmente que me incentivasse, eu precisava disso, né? Precisava de alguém que falasse, ó, amanhã 6h30 nós estamos saindo, hein? E aí, vamos embora, vamos andar 30, vamos andar 20, depois até andar 70, 100 quilômetros de bike. Então, quer dizer, a gente às vezes precisa de ter essa cunha, né? Esse empurrão para a gente poder tomar uma atitude, uma ação. Isso que você falou faz muito sentido. O momento, né, ele exige muito do empresário, ele ter que tomar decisões, ele ter que estar realmente focado no negócio, e aí áreas importantes da existência, né, individual dele acabam sendo negligenciadas. Isso a longo prazo realmente vai trazer prejuízos, né? Então a gente já sabe, sempre está saindo aí algum boato, né, que o cara se divorciou ou que está com depressão, uma série de situações. Quebrou. Exatamente. Mandou um monte de gente embora. Exatamente, por conta desse descontrole, né? E aí, Zé, a segunda pergunta que eu gostaria de fazer está relacionada à liderança, né? Que é o fato de você, primeiro, ser líder de si mesmo, né? E para então poder liderar os outros, né? E como fortalecer essa liderança nesse ambiente onde a gente ouve diariamente, né, da televisão, das pessoas que estão à nossa volta, tantas más notícias, né, num mercado, como a gente está fazendo a live, né, de olho no mercado, um mercado que a gente não tem nem projeção de quando que isso vai ter uma retomada, assim, de fato, que possa ser expressiva, né? Perfeito. Ó, Thiago, a primeira coisa que eu tenho comentado com os empreendedores, que a gente tem conversado, é filtrar as entradas, né? Então, assim, tem pessoas que estão mergulhando, estão se deixando, né? Porque, na verdade, a grande verdade, né, é que ninguém vai fazer nada com você a não ser que você se permita, né? Então, essa questão das notícias que a gente tem visto, algumas delas a gente precisa entender para que a gente entenda o contexto, a gente precisa absorver para entender o contexto, mas eu acho que a frequência e a intensidade das notícias, ela está ao meu alcance de escolha. Eu entendo que ela está ao meu alcance de escolha. A intensidade e a frequência, ela está no meu campo de escolha. Porque o que eu estou ouvindo e vendo agora, eu vou fazer uma interpretação. Então, eu leio uma notícia que teve ontem, tantas pessoas morreram pelo coronavírus. Isso vai chegar na cabeça de cada um de nós que está aqui agora e do mundo inteiro de formas, de milhares de formas diferentes. Alguns vão entender aquilo como o fim do mundo, outros vão entender, às vezes, numa frase, numa forma de falar que a curva achatou, que a gente não vai ter tanto problema mais. Isso não vai chegar aqui na minha cidade, eu acho que não vai chegar aqui para nós dessa forma. Então, há muitas interpretações de forma diferente. Como tem gente, amanhã eu já não vou mais para a empresa, porque eu não vou correr o risco de estar me contaminando com a doença. Independente de entrar nesse mérito, né? Eu entendo assim, falando do empreendedorismo, ontem até teve uma pessoa que me fez uma pergunta, né? Você acha que esse é o momento de empreender? Né? Você acredita que esse é o momento de empreender, né? E aí, se você lê a história do empreendedorismo, as histórias de pessoas que empreenderam nas mais diversos momentos da história, quantas pessoas começaram em momentos de crise aguda, né? Lógico, não como essa que a gente está vivendo, mas é sim um momento de oportunidade também. E aí essa pessoa está avaliando um projeto para eles, e aí eu não posso me furtar do sentimento meu legítimo que está dentro de mim de que sim,
de que se a gente tem que buscar essas oportunidades e acreditar nelas. Mas a questão das má notícias, voltando à pergunta que você falou, eu entendo que a intensidade disso e a frequência está na minha escolha. Eu posso escolher chegar em casa, vamos supor, você está na tua cidade, o trabalho está flexível. Você está trabalhando houve uma redução da jornada, o horário de trabalho é 5 horas, por exemplo. Você tem a opção de chegar em casa, ligar a televisão num jornal qualquer e absorver todas aquelas notícias de contaminação e tal, e aquilo vai se tornando o teu mundo e a tua verdade. Você vai construindo aqui dentro uma imagem, às vezes maior do que realmente é. Não estou dizendo que você não tenha que ver, mas eu estou dizendo que você pode escolher mais. E aí a minha escolha pessoal, Thiago, é obviamente de não me furtar de saber o que está acontecendo, de estar vendo, óbvio, né? Eu vivo disso. Perfeito. Mas é de não ficar bitolado e não me permitir ficar doente com as notícias da doença, sabe? É não deixar que a doença me mate antes mesmo dela chegar até mim, sabe? Eu acho que eu não me permito a isso. Então, eu acredito no meu negócio, eu acredito nas pessoas, eu acredito nos negócios, estou buscando de toda forma ajudar todo mundo que me procura, né? Ontem mesmo eu tive uma pessoa que me ligou, uma grande amiga que a gente fez um treinamento aí há 4 anos atrás. Hoje ela tem uma empresa na Angola e a gente conversou muito, né? Hoje ela me deu um feedback sobre essa nossa conversa e tal. E assim, buscando trabalhar a mentalidade das pessoas, buscando através de mentorias, né? Oferecer para a pessoa uma condição de perceber que existem coisas que podem ser feitas agora que às vezes ela não viu ainda, mas que pode ser feito, pode começar. Então, será que não seria uma questão de escolha? Eu escolho ir lá fazer uma conexão com os meus clientes, fazendo um contato via WhatsApp, via rede social, ou ficar sentado vendo na televisão, falando que eu estou aumentando o número de mortes? Eu vou olhar para o meu negócio e melhorar um processo, desenhar um processo que precisa ser melhorado, ou eu vou voltar a ficar repetindo a notícia que morreram tantas pessoas no dia de ontem? Todos nós sabemos, e a grande verdade é que se não houver uma vacina ou um tratamento, essa situação que está vivendo, nós vamos ter que aprender a conviver com ela. A grande verdade é essa. Quando começou lá em março, esperava-se, lá em junho já acabou tudo isso. Todos nós sabemos que não vai ter o acabar tudo isso. Se não houver um tratamento, se não houver uma vacina, nós vamos ter que se adaptar, nós vamos ter que conviver com isso. Ah, mas e se fechar o comércio tudo de novo, se os órgãos públicos mandar fechar tudo de novo? A gente tem essa possibilidade? Tem, como também não tem, pode ser que não aconteça. Então, às vezes, a gente não tem que fazer conjecturas também e entender que essas conjecturas, elas fazem parte de um contexto, mas o que cabe a mim agora, nesse momento, né? Tem até um vídeo que a gente vai estar colocando no Instagram, no IGTV, falando sobre 2 dimensões, né? A dimensão de que a gente precisa reduzir os impactos desse momento econômico do meu negócio agora, mas também como que eu estou me preparando para um novo estágio de negócio, estágio de vida, estágio de ser humano, né? Um outro estágio. Talvez um estágio de mais solidariedade ou dessa busca da sobrevivência que hoje a gente está passando. Então, não dá para a gente... Aí eu volto na questão da notícia, que eu entendo que é uma escolha. Eu escolho filtrar o que é relevante, o que me traz contexto, o que me traz leitura, mas não me permito ser bloqueado por isso, para não tentar coisas diferentes, coisas novas, de não acreditar que vai passar, de acreditar Perfeito. Que nós vamos superar isso e de acreditar que nós vamos se adaptar a isso. A história da humanidade, do homem, mostra na sua evolução a adaptabilidade. A gente veio se adaptando ao longo do mundo. Não vai acontecer isso agora? Vai. E a gente está sofrendo para poder se adaptar? Estamos sofrendo. Todos nós estamos sofrendo.
Então, é o momento da gente trabalhar realmente isso com muita consciência. Vai passar daqui, o que você está vendo para daqui 1, 2 meses? Eu vejo muito mais esse desafio da gente se adaptar, da gente conviver com essa situação, até que chegue realmente os cientistas, os estudiosos, os governos nos tragam realmente uma solução, que seria uma vacina, que seria realmente um tratamento. E vamos parar e pensar, Tiago, isso que está acontecendo agora, né, que é uma questão biológica, um vírus, isso não pode acontecer novamente na nossa história? A gente está sujeito a isso. Tem um vídeo do Bill Gates, né, de uma palestra que ele fez em 2015, que foi até interessante. Depois eu vou colocar o link dela lá no grupo do Telegram. Eu acho que é legal compartilhar. Eu vi essa palestra, fantástico. Parece que era até um profeta, né? Exatamente. E se você parar para pensar, o que ele disse ali? Nada mais do que uma leitura correta de um contexto natural de vida. Perfeito. Nada mais do que a aceitação de um contexto natural de mundo, de vida, de universo, de natureza. E muitas vezes a gente se bloqueia para não, ou a gente não quer aceitar isso, não quer ver, não vai acontecer, mas isso mostra para a gente o quanto a gente ainda é muito frágil, né? A nossa sociedade, a nossa evolução. Então, eu acho que... E aí volta para os negócios. A mesma coisa. Quantos negócios chegaram agora sem caixa nenhum? O que está mostrando? Fragilidade de gestão. Quantos negócios chegaram agora com problemas de liderança? Quantos empreendedores de processos? O que está mostrando? Fragilidade de gestão. E então, muita gente botando na conta do vírus uma doença que já estava na empresa, né, um problema que já vinha se arrastando há muito tempo e usando o vírus para se vitimar, a situação para se vitimar, né? Mas a verdade é que as empresas que se prepararam para isso, quer dizer, que já tinham uma base sólida, né, estão sofrendo menos. E a gente vive num país com muitos desafios, né? O empreendedor, o micro, pequeno empresário, ele é um gigante, né? Porque não é fácil, né? Você veja, por exemplo, a gente tem um sistema tributário no nosso país que ele é muito agressivo. Você pega, por exemplo, um lucro líquido médio de uma empresa no varejo. Vamos colocar que esteja na faixa aí de 7%, lucro líquido. Essa empresa optante do Simples Nacional, e às vezes o que ela está pagando de Simples é 5%, 6% de Simples. Ou seja, eu tenho um sistema tributário que o ente da federação, o governo, está ganhando muitas vezes mais do que é o lucro da empresa, da operação, o lucro líquido. Perfeito. Então, isso mostra já o tamanho do desafio que é empreender. E aí, quando a gente pensa nessa questão da doença, né, eu sempre gosto de lembrar os empreendedores, né, quando eu falo de gestão, cuidado com isso, né? Dinheiro não aceita desaforo. Tempo e dinheiro não crescem em árvore, né? Toma cuidado. Então, muitas empresas que fecham, não vou dizer que é muitas, praticamente na sua totalidade, ela começa a fechar 3, 4, 5 anos atrás. Sabe? Quando eu coloco dentro da minha empresa, por exemplo, uma pessoa que a gente sempre brinca, né? Você coloca uma pessoa na tua empresa para poder agradar um parente, por exemplo, que você coloca na tua empresa para agradar um primo, um irmão, porque precisa ajudar aquela pessoa. E aí aquela pessoa não corresponde. Quer dizer, não há profissionalismo. Quando eu tiro da empresa, sangro a empresa, tiro dela mais do que ela poderia dar. Então, eu estou vendo... Hoje, o que está ficando muito claro? Tem muito empreendedor muito bem de situação pessoal, com patrimônio, mas a empresa está quebrada, não tem liquidez nenhuma, sabe? Tirou o dinheiro da empresa e levou para o mundo pessoal. Pessoal, o que vai te fazer enriquecer é primeiro ter uma empresa rica. Escreve isso, sabe? Põe isso para vocês. O que vai te fazer enriquecer em todos os sentidos, porque o dinheiro te traz segurança, tranquilidade, para você poder fazer tudo isso que você tem vontade de fazer. Mas você só vai conseguir ter uma empresa lucrativa, rentável, algo que vai enriquecer você, se a sua empresa for rica primeiro.
Ela tem que ser rica primeiro. Não tem, ela é a galinha dos ovos de ouro. É dela que vai vir toda essa realização em termos de bens que você tem para a sua vida. Então, não adianta tirar dela mais do que ela pode dar. Esse é um dos fatores, né, que contribuem muito para as pessoas passarem dificuldades financeiras, por exemplo, dentro das suas empresas. Muita gente. E aí a gente falou, dificuldade de liderança, é outro gargalo, assim, gigante, é a liderança. Olha, todo mundo que pensa em empreender tem que fazer, tem que se qualificar, tem que ler, tem que buscar entender, se permitir, ter humildade para buscar conhecimento em liderança, em como fazer as pessoas fazerem mais, realizarem as coisas, sabe? Precisa ter essa mentalidade, porque isso interfere demais no resultado e na vida de uma empresa, na vida de um negócio. Então, acho que é isso, Thiago. Em relação, quando a gente falou lá de escolher o que vem, o que não vem na minha vida, eu entendo que é uma escolha. A questão das notícias, né, que a gente tinha puxando esse gancho aí. Uau, muito massa, Zé. O pessoal está gostando aí, olha, escreve aí nos comentários. Eu acho que um podcast como esse, né, uma conversa como essa, abre muito a mente e faz com que a gente deite daqui a pouco, né, para descansar com uma nova perspectiva de ideia, e amanhã acorde com nova perspectiva também de algo que a gente pode estar fazendo para melhorar no nosso ambiente de trabalho, nas nossas empresas. Eu estava conversando, Zé, essa semana com um empresário, e ele, conversando comigo, ele dizia que a empresa dele faturou 1/3, né, do que tinha o costume de faturar. Outras empresas não estão faturando absolutamente nada, né? Tá zero. Assim, como você está com muitos empresários, sempre em consultorias, em mentorias, o que os empresários estão fazendo e qual que é o seu posicionamento diante dessa situação, o seu conselho para o pessoal que está nos assistindo numa situação como essa, em que o empresário, de repente, faturava 200, agora está faturando 50, e aí fica aquela situação de instabilidade, de desespero em muitos casos, né? Sem dúvida. Tiago, a primeira situação parece que é fácil para mim falar, mas ela é importante, é que a pessoa tenha calma, né? Calma, pensando em termos de mentalidade e ecologia dela. Em seguida, todos nós, não só as pessoas jurídicas, como as pessoas físicas, entender qual é a sua situação financeira hoje. Então, por exemplo, a empresa chegou, por exemplo, a academia. A academia começou a abrir agora, a academia estava fechada. Em muitas cidades, o varejo, venda de roupas, agora algumas estão flexibilizando a abertura, mas muitas estavam fechado total. Então, a primeira questão é, quando eu faço a minha análise da minha empresa e analiso ali meu fluxo de caixa, então o que eu já estou pressupondo? Que você faz um controle financeiro da tua empresa, que você conhece teus números, assim como na nossa casa. O que você gasta dentro da tua casa? O que você gasta de energia, de água, de luz, de telefone? Quais são as despesas fixas da tua casa, né? Qual que é o gasto que você tem com alimentação? Então, primeiro, saber qual é a estrutura do meu negócio. Se eu sei a estrutura, Thiago, e se eu sei quanto de dinheiro que eu cheguei aqui, eu consigo enxergar quanto tempo eu aguento, eu suporto uma queda na minha venda. E aí, lá em abril, por exemplo, a gente fez muitas simulações em cenários diferentes. Por exemplo, imagine a tua empresa com faturamento zero. O que vai acontecer? Com minha despesa hoje, eu não sobrevivo 10 dias. Olha para você ver. Se tiver faturamento zero, eu com esse dinheiro que eu tenho, eu consigo chegar a 4 meses, a 3 meses, a 2 meses. Então, essa é a primeira visão.
Primeira coisa que a gente trabalhou com várias empresas. A segunda, agora, é começar a fazer estratégias de alongamento de caixa. O que é estratégia de alongamento de caixa? Renegociação com fornecedores, renegociação com aluguel, com prestadores de serviços. São decisões que vão te fazer alongar o teu caixa. E aí algumas empresas ficaram ali 1, 2 semanas, final de março, totalmente fechado. E algumas, por exemplo, de alimentação, que já começou a fazer um delivery, já começou a ter uma pequena entrada, vendas online. Muita gente começou a trabalhar com WhatsApp de forma mais agressiva, já tinha um trabalho. Então, aquela venda zero já começou a ter alguma coisa entrando. E no mês de abril, quem trabalha com crediário, muita gente ainda recebeu, ainda teve recebimento do seu crediário. Muita gente honrou com seus compromissos. Então, houve uma certa entrada ainda no mês de abril. Quando está chegando agora, nesse mês de maio, nessa semana agora que a gente está passando, eu já fiz várias reuniões com várias empresas analisando o que aconteceu em abril, conforme aquilo que havia sido projetado. Fizemos uma projeção para no mínimo 6 meses e agora é o monitoramento sistemático. Até falei isso ontem numa palestra que eu fiz na Semana da Reinvenção Empresarial, um evento nacional que eu participei. Monitoramento sistemático. O que é esse monitoramento? Agora é a hora de checar se aquilo que eu planejei está acontecendo ou não. Então, tiveram empresas que havia uma perspectiva de reduzir 40% do faturamento e reduziu 90%. Teve gente que esperava que iria reduzir 50% do faturamento e reduziu 20%, 10%. Os dois cenários. Então, agora é um momento da gente trabalhar esse curto prazo. Então, analisar os meus recebíveis, o que eu tenho para receber. Analisar o meu estoque, quem trabalha com estoque. É o momento, às vezes, de fazer uma promoção, de fazer um trabalho para reduzir o teu estoque, fazer dinheiro entrar, para você ter capital de giro, liquidez, né? E, feitas essas medidas, o que eu tenho falado muito com os empreendedores, Thiago, é focar na venda online, na tua venda de WhatsApp, de Instagram. Teu negócio tem aderência para isso, né? Praticamente todos os negócios podem ser gerados negócios via online, né? Eu acabo fazendo muita coisa offline por causa do meu online. Muita gente me procura, me pede um trabalho, me pede uma análise, me pede uma mentoria por causa dos trabalhos online. Então, de certa forma, eu estou conseguindo vender o trabalho. Perfeito. Então, isso vale para todos que estão nos vendo aqui. E aí, o foco é o quê? Fiz esse dever de casa do faturamento, eu preciso canalizar minha energia para vender ou buscar me relacionar mais com os meus clientes, com minha lista de clientes nesse momento. Então, essa é a linha. Onde eu estou, então, monitoramento sistemático, e aí, depois que você tomou essas medidas, teu negócio consegue fazer negócio, consegue vender, vai para o campo de batalha, vai para cima, sabe? Não fica de braço cruzado de forma alguma. Ok? É um momento de inovação também. Muito massa, Zé. Vamos caminhando para o final já. Acho que a gente já está aqui quase 1 hora já. Você vê que passa muito, muito rápido. Passa muito rápido. Queria mandar um abraço para o pessoal aí, a Cristine, o Sidney, a Tatiane. Um abraço aí, pessoal. Obrigado pelos comentários. Tiago também. Sejam bem-vindos, né? Obrigado por estar aqui com a gente, né? E todos que estão aí. Muito obrigado. Eu queria que vocês comentassem, Thiago. Não vou acabar, não. O pessoal comenta antes da gente acabar, né? Antes da gente ir embora. Isso. Manda um tá oi aí. Manda um oi. Manda aí, pessoal. O que vocês acharam do nosso bate-papo? O que vocês acharam dessa reflexão? Foi relevante? Faz sentido, né? Eu gosto muito, viu, Thiago, de perguntar para as pessoas se fez sentido para ela, né? Tem gente que até brinca comigo, vai conversar comigo, fala assim, ô Zé, fez sentido para você? Né, numa retórica, né?
Então, assim, eu queria que vocês comentassem, valeu a pena esse bate-papo? A gente pode continuar nessa entrega, né, que a gente está se propondo aqui, né? Esse tipo de reflexão é bom, não só para o empresário, né, para os colaboradores também. Então, eu queria que vocês comentassem aí, pessoal, se vocês gostaram, se valeu a pena. Ó, o Gustavo aí, ó, Gustavão, amanhã nós estamos juntos, hein? Muito obrigado, viu, Gustavo, pela tua presença, valeu. E que vocês comentassem, né, que isso vai nos mostrando se a gente está no caminho certo, se a gente está conseguindo entregar algo relevante, né? Então, quem está nos vendo aí, nos ouvindo, né, se puder fazer um comentário, se sentir à vontade, né, de fazer um comentário, que você fizesse até para que a gente possa estar alinhando, né, as nossas entregas nessa sequência aí de trabalho online que a gente está fazendo. Até porque, né, Zé, vem ainda muito mais outros, né, outros trabalhos que a gente está pensando em fazer. E aí é muito importante a gente saber se a gente está alinhado com as expectativas e se a gente está entregando, de fato, valor aí para todos os nossos ouvintes desse podcast. Mas eu, particularmente falando, já fui bastante enriquecido. Acho que a gente tem que estar sempre escutando o outro, né, que tem mais experiência, e isso agrega muito também para que a gente possa também ter uma tomada de decisão no nosso dia a dia de forma mais assertiva. Uma última pergunta, José, para a gente finalizar então, né, que até eu anotei aqui no meu caderno, que é sobre a questão da humildade, né? Muita gente está sendo testado na humildade nesse período, por tantas situações que têm vindo, que têm ocorrido, né, que não são típicas, né? E aí nós falamos aqui de demissão, por exemplo, de postergar pagamento, coisa que muita gente jamais pensou em ter que fazer e hoje está tendo que fazer isso, né? E às vezes até mesmo ter que começar o negócio do zero, né? Encerrar e iniciar. Como é que você vê tudo isso e qual que é o conselho que você daria para uma pessoa que de repente está passando por isso nesse momento? Eu tenho certeza que tem muita gente passando por isso nesse momento. Quando eu vejo a palavra humildade, eu sempre falo assim, ó, humildade, ser humilde é diferente de ser bobo na prática, né? Às vezes a pessoa tem vergonha de ser humilde porque ela não quer fazer papel de bobo, mas há uma diferença gigante de humildade para ser bobo. Como há uma diferença muito grande de ser simples e ser simplório. Então, eu entendo que nesse momento são comportamentos importantes, a simplicidade, a humildade de aceitar que a gente está vivendo um momento realmente de grandes desafios, de decisões que precisam ser tomadas, e que essa tua humildade não se preocupe com o julgamento, né? Julgamento, decisão é julgamento. Então, quando você, na sua humildade, toma uma decisão de postergar um pagamento, de suspender um contrato, ou até mesmo de uma demissão, seja humilde nas suas atitudes, né? Porque você estará sendo grande no seu propósito. Por que a gente está falando? Você está carregado de verdade. Você está carregado de verdade. A humildade, né? A capacidade da humildade, a capacidade de você ser humilde, de compreender o outro, de aceitar os seus erros, né? De agradecer por tudo que já tem e também de comemorar as suas vitórias, as suas conquistas, é algo que faz com que a gente seja seres humanos melhores. Então, que esse momento que a gente está passando nos faça ser seres humanos melhores, exercitando mais a capacidade da humildade, de entender o outro, a capacidade do perdão, né? Então, eu acho que é importante, nesse momento, não ficar procurando culpados, a gente está realmente vivendo uma situação difícil. E aí, a simplicidade em buscar soluções simples, mas não deixar as pessoas a ver navios, né? Enfrentar o problema, ter coragem do enfrentamento, isso é muito importante. Faça com humildade. O resultado disso, Tiago, vai ser conexão, vai ser reciprocidade, vai ser energia de solidariedade, sabe? Eu acho que isso muda tudo. Logicamente que isso não vai funcionar com todas as pessoas, cada um está num momento de espiritualidade, né? E de vida diferente. Basta que a gente também entenda isso, faz parte do contexto. Mas o que eu posso entregar de inteiro, né?
eu posso entregar na minha totalidade, quando a gente fala de humildade, de entrega, de ser inteiro na entrega, eu acho que aí a humildade, a simplicidade, ela abre todas as portas, ela quebra diversas objeções, ela abre portas, ela abre os braços. Então, humildade e simplicidade, sempre vai haver uma porta aberta para te ouvir, para te receber. Então, acho que esse momento da humildade veio quando você me perguntou, é o que vem no meu coração para deixar essa mensagem final para todos aí que nos assistiram e nos acompanharam nesse momento. Muito, muito massa, Zé. Acho que agregou muito para o pessoal. E antes da gente finalizar o nosso podcast, né, eu queria pedir para todos que estão nos acompanhando aí, deixar o seu joinha e compartilhar também, curtir o canal, né? Às vezes a gente se esquece de pedir, então se inscrever no canal também, porque aí sempre que tiver algum conteúdo novo, você vai estar recebendo lá notificação lá no teu aplicativo do YouTube, né? E é isso, Zé. Você quer se despedir do pessoal? Pessoal, obrigado. Boa noite para todos, né? Marque aí, a gente já pode anunciar, né, ô Thiago? Semana que vem, na quinta-feira, né? Exato. Na quinta-feira, semana que vem, às 19h30, a gente vai ter um outro encontro aqui. Então, coloque aí na tua agenda, se fez sentido para você estar aqui comigo, convide outras pessoas, assista com outras pessoas, né? Eu acho que assistir com outra pessoa, estar conversando sobre o que a gente está falando é muito relevante. E eu te convido semana que vem da gente estar junto. É sempre uma honra estar aqui com vocês, com pessoas queridas, né? E poder contribuir com todos vocês. Tenha uma ótima noite, né? Um bom descanso e que a gente se encontre na semana que vem, assim, se Deus nos permitir. Um abração a todos aí. Então é isso, pessoal. Um abraço para todos, né? Foi muito bom estar aqui e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.